Enquanto as crianças saem, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, por favor. Mateus capítulo 26. Eu vou tentar ser mais breve possível, porque eu sei que está muito quente, os ventiladores não estão dando conta, né? Mas é também porque a gente está agitando, né? Na medida que a gente for acalmando, o corpo vai esfriando um bocadinho. Mas eu queria que vocês ficassem bastante calmo, tranquilo, não saísse tanto do recinto, aonde for, quando for ministrada a palavra, amém? Porque é uma palavra que Deus ministrou no meu coração durante essa semana. E ontem nós pregamos essa palavra em Torrão que Deus falou para pregar ali. Hoje pela manhã em Beja pregamos essa palavra. E o Espírito Santo nos induz a pregar essa palavra hoje aqui também, em Albufeira à noite. E eu creio que é de suma importância você prestar atenção, porque eu creio que da mesma forma que os louvores falaram conosco, da mesma maneira que fomos impactados com a presença do Senhor através dos louvores, a sua vida será impactada através da palavra. Amém? Você crê nisso? Então vira para o irmão que está do teu lado e fala: não dorme não, pelo amor de Deus. Se você dormir, vou te dar uma cutucada na costela. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, verso 14 e verso 15. Pega um pouco d'água lá para mim, lá, por favor, alguém. Mateus, capítulo 26, verso 14 e verso 15. Todos encontraram? Se você não trouxe a Bíblia, está aí no ecrã, você pode acompanhar nos ecrãs. Às vezes a versão é um pouco diferente, mas o sentido da frase é o mesmo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Mateus capítulo 26, verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Verso 15. E disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. Curve a sua cabeça, querido Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Nós possamos até viver na infidelidade, mas o Senhor não nega a si mesmo, porque o Senhor é fiel. Então, Senhor, que esta palavra que vai ser ministrada nesta noite, venha, Senhor, impactar o coração de cada pessoa aqui, destruir cadeias, libertar, Senhor, de grilhões, e que sejamos impactados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu sei que o ambiente já está preparado, sei que o Senhor já está na casa, mas ainda, Senhor, eu confirmo e te peço que o Senhor repreenda toda astuta cilada do nosso inimigo. Qualquer demônio que tenta, Senhor, fazer gracinha, interromper ou criar artimanhas, Senhor, para atrapalhar o culto, nós repreendemos em nome de Jesus. O único que tem liberdade nesta casa é o Senhor, porque esta lhe pertence, Pai. E te damos graças em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos por título esta mensagem, e eu quero que você reflita sobre isso. Qual é o valor de Jesus para você? Ou quanto vale Jesus para você? Eu quero que você medite sobre esta pergunta, a qual estou direcionando a você nesta noite. Porque quando nós paramos para meditar neste texto, nós vemos que, coloca aí no ecrã aí, por favor, nós vemos que essa predisposição de Judas vender Jesus ou negociar o preço de Jesus
não veio de fora, porque a palavra do Senhor no verso 14 fala: então um dos 12, chamado Judas. E quem era esse Judas? Era um daqueles que andavam com Jesus, participavam da mesa com Jesus, ficavam com Jesus, orava com Jesus, via milagres com Jesus, estava cantando hinos com Jesus, estava ali presenciando grandes coisas com Jesus. Mas ele, por intermédio da ganância do seu coração, achou que poderia obter vantagem através de Jesus. E eu quero te alertar nesta noite, querida, para que você sonde o teu coração e analise o seu coração para saber aonde o seu coração está. Se você tem negociado Jesus, se você tem barganhado Jesus, se você tem aproveitado Jesus para obter algum lucro, eu quero que você reflita nisso. E a palavra do Senhor no verso 15 diz assim: e disse que o que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. E às vezes nós não entendemos porque esses principais fariseus, esses homens da lei, ofereceram essas 30 moedas de prata. Em Êxodo capítulo 21, verso 32, a palavra do Senhor diz que se um escravo for ferido por um boi de alguém, aquele escravo será ressarcido pelo proprietário do boi. E esse ressarcimento seria de 30 moedas de prata. Em outras palavras, querido, os fariseus estavam dizendo para Judas assim: olha, nós não reconhecemos ele que você anda como Messias, mas reconhecemos ele que é um escravo inválido e não tem valor para nós. Quando nós olhamos essa frase, nós ficamos impactados, porque muitos de nós temos tomado uma atitude e colocado Jesus como um escravo ferido, um escravo ou uma pessoa que não vale nada, que é simplesmente um amuleto, aonde quando eu pego, eu esfrego e um gênio sai e realiza os meus pedidos. Mas Jesus é muito mais do que isso. Esses fariseus, eles quiseram humilhar Jesus. Esses fariseus que quiseram falar para Judas: olha, o seu Deus, o seu Messias não vale nada. Mas para nós, ele é tudo. Quando nós falamos e perguntamos a você, qual é o valor que Jesus tem para você? A nossa mente automaticamente, ela começa a girar e formular respostas, sim ou não? Falando que ele é tudo para nós, que ele é o nosso Senhor, o nosso Rei, ele é o nosso provedor, a nossa alegria, a nossa esperança viva, ele é tudo que eu tenho, sim ou não? Mas será que as minhas palavras ou os meus pensamentos, as quais eu reflito este amor, condiz com as minhas atitudes para com ele? Porque palavras Judas falavam também. Judas falava meu Senhor. Judas falava meu mestre. E Judas não era qualquer pessoa, Judas era uma pessoa da alta confiança de Jesus, porque ele era o tesoureiro, mexia com as finanças de Jesus, ao ponto da Bíblia relatar que ele metia a mão na sacola. E mesmo assim, com coração turvo, com coração malicioso, ele achou que deveria vender Jesus por 30 moedas de prata. Com a atitude que Judas teve, ele estava falando para ele mesmo, mesmo estando do lado de Jesus, mesmo vendo Jesus andar sobre as águas, acalmar tempestade, Judas estava falando para você, para mim o Senhor não vale nada. O mais importante é os 30 moedas de prata. Só que nós sabemos o final da história de Judas, mas nós não vamos falar nisso hoje. Eu quero só que você reflita.
Qual é o valor de Jesus para você? Às vezes nós damos valor a Jesus porque o que Ele pode nos dar. Às vezes nós damos valor a Jesus por algo que eu posso obter através dEle. Não pelo que Ele é para mim. É só você comparar, você olhar para o teu filho e saber que ele é um desobediente. Mas você deixa de amá-lo? Você trata ele de forma ignorante, de forma exclusiva? Não, você quer ficar? Ele não perde o valor para você, sim ou não? Ele tem o mesmo valor. Por que que na nossa caminhada nós perdemos o valor das coisas principais? Por que que no decorrer da nossa caminhada com Jesus, o primeiro amor vai se esfriando? Por que que na nossa caminhada nós vamos entulhando os nossos corações com tantas coisas e o amor que nós temos por Jesus vai diminuindo e nós vamos valorizando mais aquilo que obtemos do que aquilo que podemos ter através de Cristo lá no céu? Por quê? Porque só valorizamos aquilo que nós amamos, sim ou não? Só valorizamos aquilo que para nós temos valor. Só valorizamos aquilo que para nós é importante. E Judas, com essa atitude, falou: olha, o senhor não é importante para mim. O que eu quero é as 30 moedas de prata. E você vê em momento algum Judas barganhar. Não, eu quero mais, eu quero menos. Para ele era aquilo tudo satisfeito. Eu quero te dizer nessa noite, é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, querido. Jesus está voltando. E muitos que estão dentro da igreja achando que estão salvos, vão ter uma grande decepção. Serão decepcionados na grande vinda do Senhor. Quando a trombeta soar, quando a igreja for chamada por Ele, muitos que acharam que subiria, estarão aqui. E não importa se sou eu o pastor, se é o pastor Ivaldo, o pastor presidente, se é apóstolo, se é bispo, se seja o que for, na nomenclatura de uma igreja, não interessa. Interessa que o Deus conhece o seu coração e sabe o quanto Ele representa para você. A Bíblia fala que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Quem é o seu tesouro? Nós começamos a distorcer o evangelho de uma tal maneira, achando que nós somos autossuficientes para conseguir um bom trabalho, um bom salário, bons ordenados, bons retornos financeiros. Esquecemos que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Somente por Ele as portas são abertas, somente através dEle as portas são abertas, e somente para Ele as portas são abertas. Nós esquecemos que nós não somos autossuficientes se Ele não for conosco. Não é pela sua força, é pelo que é Jesus. Eu quero te chamar a atenção que no mundo que nós vivemos, tudo tem um valor. Seja ele pouco, seja ele elevado, mas tudo tem um valor. E nós não podemos julgar se este copo tem um valor inestimável para mim, mas para a pastora Simone não tem. Tudo tem um valor. E eu quero te dizer nessa noite, fazer essa pergunta: Jesus está tendo o valor devido na sua vida? Porque nós vamos entrar na palavra do Senhor e dizer que muitos estavam andando com Jesus, mas as suas coisas impediam de seguir Jesus. Quantas pessoas a gente conhece que ficou no meio do caminho? Quantos pastores nós conhecemos que ficaram no meio do caminho?
Em Mateus capítulo 19, verso 16 ao 22, a palavra do Senhor conta uma história de um jovem rico, aonde ele chegou diante de Jesus e falou: Mestre, desde a minha infância eu vivo a lei, cumpro os mandamentos, em nenhum momento eu sou falho. Cumpri à risca a minha vida, cumpri à risca os mandamentos. Jesus olha serenamente para ele e fala: muito bem, mas somente lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e entregue para os pobres. E a Bíblia fala que imediatamente o jovem se entristeceu e deixou de seguir Jesus. Muitos estão na casa do Senhor, muitos estão andando com Jesus, mas quando chegar o grande dia, ele voltará porque ele não quer abdicar dos seus bens, das coisas que ele acha mais importante do que Jesus. O Evangelho do Senhor fala que nós não devemos juntar riquezas aqui na terra, aonde a traça, a ferrugem ou o ladrão carrega, mas devemos juntar riquezas lá no céu, aonde não existe nada, mas existe a recompensa eterna de Deus. No céu a traça não corrói, a ferrugem não destrói, o ladrão não carrega. Só existe a glória de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 8, a partir do verso 21, a palavra do Senhor relata a história de um homem que seguia Jesus também ali, e falou para ele: Mestre, eu quero te seguir, mas me permita que eu volte e enterre meu pai, e depois volte e te sigo. E Jesus olha para aquele homem e fala: olha, deixa os mortos enterrar os mortos. E a palavra do Senhor fala que aquele homem entristeceu e não seguiu Jesus. Enquanto você estiver agarrado com as coisas do mundo, você nunca alcançará a plenitude de Jesus. Enquanto você não entender o que Deus tem te dado aqui na terra é para investir no reino, você nunca entenderá e nem viverá a plenitude do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 14, a partir do verso 16, a palavra do Senhor nos conta uma parábola do grande banquete da festa do rei, aonde o Senhor envia os seus servos para convidar. E muitos arranjam desculpas. Olha, eu tenho um casamento para fazer, eu tenho um boi para matar, eu tenho isso para fazer. E perde a oportunidade de entrar nas bodas do Cordeiro do Rei. Quando Jesus te chamar, querido, não arranje desculpa. Quando Jesus precisar de você, não arranje desculpa. Venha correndo, Jesus está te esperando. Aqueles homens escolheram mais as coisas secundárias do que Jesus. E ainda depois batemos no peito e falamos que amamos Jesus. Sim ou não? E vamos ver que o nosso amor é totalmente contrário daquele amor que Jesus pede para que a igreja tenha para com Ele. O amor que Jesus pede para que a igreja tenha para com Ele é um amor ágape. Sabe qual é esse amor? É o mesmo amor que Cristo manifestou na cruz do Calvário, o amor sacrificial. Mas a igreja não está disposta a isso. Nós vivemos um período da hipergraça, aonde Jesus já pagou o preço e nós não precisamos fazer mais nada e podemos fazer tudo. Mentira! Todo dia nós temos um preço a pagar. Todos os dias nós temos a nossa carne para mortificar, porque o preço já foi pago, você já foi justificado, mas todo dia há uma briga, há uma batalha. E se você não abrir os olhos, a pessoa carnal que está dentro de nós vencerá. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 12, nós vemos ali relatos de que os fariseus e os religiosos começaram a fazer uma porção de coisas com Jesus.
negando a existência e negando que ele era o Filho de Deus. E depois viravam em suas pregações diante da sinagoga falando que eles eram filhos de Deus, que eles eram filhos de Abraão, que eles amavam a Deus. Quantos de nós, queridos? Quantos de nós temos falado que somos filhos de Deus, mas as nossas atitudes não condiz com o que nós falamos? Hoje é culto de ceia. E de momento algum, de maneira nenhuma, querido, nós podemos sentar à mesa com o Rei, com o coração que nós temos. Nós temos que pedir para Ele assumir o lugar dele. Dentro do seu coração existe um trono, e o Rei quer sentar e reinar. Mas Ele só vai reinar se você permitir. Em Lucas capítulo 14, verso 33, abre aí para mim, coloca no ecrã, por favor. Diz assim: assim pois qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vocês estão entendendo? Pastor, então eu vou viver como monge? Não estou falando isso, querido. Se Deus está te dando a oportunidade de você prosperar, administre aquilo que Deus está te dando, mas não é seu, é dele. Administre e administre bem, porque não é seu, é dele. Quando você pensar que é seu, aí você vai lá em Lucas 14, 33 e lê isso. Fala que eu tenho que renunciar para que eu possa ser discípulo dele. As suas finanças não é sua, é de Deus. Deus está te dando a oportunidade de você administrá-la, te dando sabedoria para governá-la. A sua família não é sua, foi Deus que te deu. E se você não entregar a sua família ao Rei, vai virar um caos na sua família e você não consegue governar nada. Entregue tudo a Ele. Entregue tudo a Ele. Tudo é dele. Quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 13, nós temos algumas características do amor que Jesus ele pede para que nós possamos manifestar. Um amor paciente, um amor benigno, um amor que não é ciumento, um amor que não é orgulhoso, um amor que não é soberbo, que não é desrespeitoso, que não é egoísta, um amor que é perdoador, um amor que é verdadeiro, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você tem suportado as coisas que o Senhor tem feito na sua vida? Às vezes, quando tudo vai bem, a gente suporta tudo bem, sim ou não? Quando você está com dinheiro, aleluia, Deus é bom. Quando o seu carro não quebra, Deus é bom. Quando o seu filho não fica doente, Deus é bom. Quando você está empregado, Deus. Mas quando falta tudo isso, o que você vai falar para Deus? A gente fala que Deus é bom? Nós falamos, nós começamos a questionar Deus assim: Senhor, vê se não é verdade. Por que está acontecendo essas coisas comigo, Senhor? E ainda joga na cara de Jesus assim: olha, eu sou dizimista. Eu sou ofertante, por quê, Jesus? A palavra do Senhor diz que Jó era um homem sincero, fiel e cumpridor dos seus deveres. E Deus colocou ele à prova. E no final da vida, dessa sequência de sofrimento, Deus restituiu muito mais vezes a vida de Jó. Quando você estiver passando pela prova, quando você estiver no meio do deserto, não olhe para as consequências e não olhe para a prova. Olhe para o seu autor e consumador da vossa fé, porque Ele tem cuidado de vós.
Não olhe, porque se nós olharmos, nós desesperamos. Se nós olharmos, nós desanimamos. Se nós olharmos os problemas, nós paramos. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque quando a tempestade estiver te sucumbindo, Ele vem no meio do vento, Ele vem no meio das ondas bravas e fala: olha, eu estou aqui. Acalma mar, acalma vento, e tudo se tornará bonança. Você crê nisso? Então, se você está na prova, suporte, porque Jesus não esqueceu de você. Falta pouco para você chegar do outro lado. E quando você chegar do outro lado, sabe quem está te esperando? É Ele, o Rei dos Reis. E vai ser feita uma grande festa. Assim como Israel passou o Mar Vermelho e do outro lado, um novo cântico surgiu. E eles louvaram o Senhor, um novo cântico. Está chegando do outro lado, querido. Falta pouco. Não olhe para que Satanás está tentando fazer você parar. Olhe para onde Deus vai te levar. Se Jesus olhasse para o sacrifício e o sofrimento, Ele não teria ganho o nome que é sobre todos os nomes. E a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Ele é o Senhor. E a palavra afirma que não existe nome mais poderoso do que Ele. Imagine se Jesus desistisse. Ele simplesmente nos ensinou o segredo da nossa vitória. Ele chegou diante do Pai e falou assim: Pai, está difícil, está complicado. Nesse corpo humano, a agonia é tanta, Jesus, que dá vontade de correr, mas se possível for, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Você tem coragem de falar isso? Que a vontade de Deus seja plena na sua vida? Para que a vontade de Deus seja plena na sua vida, você tem que renunciar. Eu tenho que renunciar. Eu quero te chamar a atenção hoje, querido. Não permita que nós, em momento algum, façamos como Judas Iscariotes. Usou a Jesus para obter lucro, para obter vantagem, para obter algo que brevemente ele não conseguiria usufruir. Mas o que Jesus está nos chamando é para nos usufruir de uma vida eterna, onde não vai haver sofrimento, não vai haver doença, não vai haver tristeza, não vai haver rendas caras, não vai haver cansaço, não vai haver boleto para pagar, fatura para pagar, não vai haver. Só vai haver, querido, os corais do Senhor cantando: Santo, 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 Santo é o que vem no nome do Senhor. Você já parou para pensar quão glorioso é a nossa recompensa? E a gente está preocupado com este mundo. A gente está preocupado com este mundo. Quando nós chegarmos a 80, 90 anos, talvez a gente vai morrer. E aí? Você vai levar o seu dinheiro dentro do bolso? Vai pagar São Pedro uma vaguinha no céu? Não, querido. O que vai fazer a diferença é a sua vida para com Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 15:8, por favor. Quando nós olhamos esse versículo, nós vemos que só existe duas classes de povo: aquele que honra e aquele que não honra. Qual lado que você está? Olha o alerta que Jesus nos fala: este povo honra-me,
com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós falamos que amamos Jesus, sim ou não? Vivemos dizendo que amamos Jesus. Mas nós temos coragem de entregar o nosso filho por amor a Jesus? Vai chegar numa época, se você não subir, só vai haver uma forma de você ser salvo novamente. Para aqueles que acreditam que haverá a segunda oportunidade. É morrendo. Negando a marca da besta. Se hoje, pelo Espírito Santo, nós temos dificuldade de sermos fiéis a Ele, imagine só quando a igreja subir, só vai haver a palavra, a lei. Não vai haver o dom do Espírito. Não vai haver aquele que te consola, aquele que te convence, aquele que te leva a você a entender as coisas, ou é ou não é. Deus está nos dando a oportunidade, querido, de sermos salvos. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que eu me perca. Deus quer que nós adoramos a Ele de todo o nosso coração. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Então, queridos, você não sabe o que tem preparado para você lá. Imagine algo inefável, algo esplêndido, algo maravilhoso. É muito mais do que isso. Quero que nessa noite você que se conscientize que Ele é o seu Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último, querido. Eu quero te dizer nessa noite, se você ocupa algum cargo na casa do Senhor, se é levita, faça com perfeição. Se é um intercessor, faz parte do ministério de intercessão, faça com excelência, porque isso é a maneira de você falar que você ama Jesus. Se você é diácono, faça com amor. Se você é cooperador, faça com dedicação. E se você é pastor, faça por livre e espontânea vontade, por amor às almas, não porque você vai receber alguma recompensa, mas faça tudo com excelência. Essa é uma forma de nós adorarmos o Senhor. Em Colossenses 3, 23 e 24, já estamos encerrando. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo como ao Senhor e não. Então, a partir de hoje, tire a reclamação dos seus lábios, tire a murmuração dos seus lábios. Verso 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Sabe que galardão da esperança é esse, da herança? A sua salvação. Quando você não faz as coisas como deve ser feita, por amor, sem murmuração, você perde o seu galardão. Sabia? Eu quero que você faça uma retrospectiva aí na sua cabeça. Quantas vezes você falou mal do seu patrão, do seu chefe? Quantas vezes você falou, tomara que morra essa praga? Tomara que um ônibus passe por cima dele, ele cai lá do andaime. Aquilo é uma bruxa. As tuas palavras têm poder. A Bíblia fala que toda a autoridade foi delegada por Deus. Ore pelo seu chefe. Ore pelo seu patrão, mesmo que seja aquele perturbadinho. Mas ore. Não reclame. Quando você der vontade de reclamar, louve ao Senhor.
Em Efésios 4, 29 fala que não saia da nossa boca uma palavra torpe, mas saia para edificação. Abençoa, mesmo que custe, mesmo que doe, mesmo que aos seus olhos você foi injustiçada, mas o verdadeiro juízo, o seu advogado, vai te justificar diante dos homens e você vai ver a vitória que Deus vai te dar. Uma palavra, uma murmuração te faz você andar 40 anos no deserto. Uma murmuração, uma reclamação te faz atrasar o que Deus tem pressa de te dar. Deus falou assim, ó, tira, vai para a terra que eu te mostrarei, a terra que manda leite e mel. Pelos estudiosos poderiam ser 30 dias, mas demorou 40, porque nada estava bom para aquele povo. Se queria carne, Deus dava carne, reclamava. Queria pão, Deus dava pão, reclamava. Estava com frio, Deus esquentava, reclamava. Estava com calor, Deus dava sombra, reclamava. Estava com sede, Deus dava água fresca no deserto, reclamava. O povo era tão ingrato que não via que durante 40 anos nem a sandália gastou, nem as roupas gastaram. Não precisava gastar um cêntimo com roupa. Mas mesmo assim, o povo não via o Senhor, por causa da murmuração. Ao ponto daquele de Deus falar assim, olha Moisés, vai, eu não vou, porque este povo é demasiadamente obstinado, ou seja, extremamente teimoso. Pede qualquer anjo que é aí do céu, vem aí, inventa um anjo aí Moisés. E eu vou te dar o mais poderoso, um para ir na frente e outro para ir atrás. Mas Moisés sábio, Moisés sabia, Moisés amava, Moisés tinha intimidade com Deus, Moisés conhecia Deus. Moisés falou assim, se o Senhor não for comigo, daqui eu não saia. Vocês estão entendendo? Libere perdão hoje. Se você foi ferido, libere perdão. Se te maltrataram, libere perdão. Se está doendo, libere perdão. Deus vai curar. Deus vai operar. Em 1 Coríntios 10, 31 fala assim, olha, se beberdes e o que comerdes, coloca lá. 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória. Vocês estão entendendo? Essas são as atitudes que nós podemos ter para falar que amamos Jesus. Eu quero que você declare hoje. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Eu quero que você coloque a tua casa nas mãos do Senhor. Eu quero que você coloque a sua família, o seu trabalho, o seu chefe, o seu patrão, tudo que faz parte da sua vida, nas mãos do Senhor. E você vai declarar, Senhor, porque porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que eu tenho não é meu, é seu. O que eu tenho é para você. O que eu tenho é seu. Você pode declarar isso? Enquanto o grupo de louvor estiver adorando o Senhor, eu quero te convidar hoje para você reatar a sua aliança para com Deus. Há uma necessidade de você reatar a aliança com Deus. Eu não vou demorar muito, querido. Eu não vou demorar muito, eu não vou ficar muito insistente. Porque não tem ninguém criança que entendeu o que o Espírito Santo quer falar com você. Nós temos a ceia para ministrar. Nós temos a irmã Fernanda para receber como membro dessa igreja. A esposa do pastor Ezequias. Então quero te convidar nesta noite a sair do seu lugar e reatar os votos que você quebrou lá atrás com Deus. E dizer, Senhor, eu te amo.
Não importa o que perdi, não importa o que eu ganhei, não importa o que eu vou ganhar. A partir de hoje, o Senhor é e sempre será o primeiro na minha vida. Enquanto o grupo de louvor estiver adorando o Senhor, eu convido você a sair do seu lugar. Aleluias. Espírito Santo de Deus, toca o coração das pessoas agora. Cada momento. Essa pessoa, Senhor, que tem que reatar aliança para com o Senhor. E faz de mim. Eu quero convidar ao Senhor para tocar o coração dessa pessoa. Contigo mais essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Já não tem mais força para caminhar. Já não tem mais força para lutar mais. Eu quero que o Senhor busque ela agora. Traga ela agora, Senhor. Traga ela agora. Tem pessoas aqui que entraram aqui nesta noite falando que era a última oportunidade que Ele daria a Jesus. Eu quero te convidar para você sair do seu lugar. Eu queria chamar duas irmãs para abraçarem essas pessoas aqui à frente e orar por elas. Sai do seu lugar, querido. Aleluias. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Jesus, Ele quer fazer algo tremendamente grande sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Leva-me ao lugar. Espírito Santo de Deus. Tem corações aqui que está quebrado, está um caco. Jesus, Ele quer restaurar. Aleluia. Te amo, meu Pai. Eu quero te convidar você nesta noite a estar conosco, a celebrar. Aleluia. Sai do seu lugar, querido. Quão lindo é cada momento. Deus, Ele quer fazer algo extremamente poderoso sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Quero ir contigo mais profundo. Aleluia. Oh, aleluia. Minha mão eu sei, nunca vai Senhor, há um mover de Deus aqui. Deus quer te curar. Deus quer te curar. Essa enfermidade que está te assolando é uma enfermidade para te destruir. Te amo, meu Pai. Espírito Santo de Deus. Sem ti eu sei que vou. Então leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu Pai. Eu Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Aleluia. Deus, Ele quer colocar um fim nesse sofrimento seu. Deus, Ele quer acabar com esses altos e baixos que você vive nessa ciranda religiosa. Aleluia. Vestiu com roupas novas, Aleluia. Pôs azeite em Oh, minha aleluia. cabeça, me deu um Aleluia. lugar na mesa. Saia do O seu meu lugar, Pai querido. não me rejeita. Deus está derramando a unção de cura hoje aqui. Deus está derramando a unção de cura neste lugar aqui, Senhor. Deus está derramando a unção de cura neste lugar.
vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Aleluia. E o meu Pai Quebra, não me Senhor. rejeita, Quebra. leva-me ao lugar. Quebra. Aleluia. Onde só você e Quebra, eu desfrutamos o momento. Aleluia. Te amo, Aleluia. meu Pai. Ele, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de E eu Deus. dependo desse Espírito amor. Santo de Deus. Sem ti eu sei que morro. Lamanaga, Surigo, Komana. Lebachuriandegado. Deus, Ele quer curar aqui nessa noite, querido. Você está ferido. Te liberamos, te ferir o teu coração, a tua alma. Isso está te impedindo de você seguir em frente. Jesus, Ele está entrando com quebra. Jesus, Ele está entrando com força hoje para quebrar os grilhões, para quebrar toda barreira. Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem cá, amada. Ora aí por ela, Simone. Ela vai orar por você. Ora por ela aí. Aleluia. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Há um mover de Deus aqui neste lugar, querido. A unção da cura foi liberada neste lugar. A unção da cura foi liberada neste lugar. Remanso de Comanabá. Regalabachuri andegou manado. Repasso que é. Eu dependo desse amor. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar uma pessoa específica aqui, que ela está com raiva de Jesus. Mas Jesus manda dizer para você assim: olha, eu te amo. Você é importante para mim. Eu quero que você seja corajoso. Eu quero que você seja corajosa. Da mesma forma que você falou para Jesus assim: olha, cansei, não quero saber de mais nada. Mas Deus te trouxe hoje aqui para mostrar para que Ele te ama. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Nós não vamos demorar aqui, queridos. Nós queremos ministrar a ceia. Essa é a sua oportunidade de começar um novo tempo com Cristo. Uma nova era com Deus. Aleluia. 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 Um lugar na mesa e mudou minha vida inteira. Aleluia. Enxergou em minha tormenta. Deus está restaurando. Deus está fazendo. Minhas minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. E o meu Pai não me rejeita. Remana bassuria de gás. Onde só você e eu desfrutamos. Aleluia. 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 Santo.
Santo, Santo és o Senhor. Aleluia. Coloque as suas mãos sobre o seu coração assim. Querido Deus, nós liberamos uma palavra sobre esta casa, sobre essas pessoas. Que a partir de hoje essa aliança seja selada com teu anel. E ninguém pode quebrar mais, Senhor. Ninguém mais, Senhor. O diabo não tem mais autoridade sobre essas vidas, Pai. O diabo não tem mais legalidade sobre essas vidas. A partir de hoje, Deus, começará um novo tempo. Começará uma nova época. Ah, Deus. Nós colocamos ela em tuas mãos. E decretamos, Senhor, o fim de todo toque do inferno sobre essa vida, sobre a casa, sobre o trabalho, sobre as finanças, em nome de Jesus. Amém. Dê uma grande salva de palmas para Jesus.